Olá! Nós somos a NYR Academy e estamos aqui para ajudá-los no seu crescimento pessoal e profissional. Eu sou Renata Aroca, sou esteticista e cosmetóloga, designer de sobrancelha e especialista em micropigmentação. Eu sou Yasmin, esteticista, designer de sobrancelha e maquiadora. Eu sou a Natália Guimarães, esteticista, cosmetóloga e especialista em design de sobrancelha. Nós vamos desmistificar e tirar todas as suas dúvidas a respeito dessa técnica. Começando pelos termos depilação e epilação. Depilação é quando retiramos o pelo rente à superfície da epiderme, como por exemplo quando utilizamos a lâmina ou cremes depilatórios. A epilação é quando retiramos o pelo da raiz, como por exemplo quando utilizamos a linha, a cera ou o laser. Os benefícios dessa técnica são inúmeros, mas com certeza o maior deles é para o profissional, porque o custo é baixíssimo e a lucratividade é muito grande. Então, você só vai precisar de um algodão, uma água micelar, adstringente ou tônico e a linha. Então, você vai gastar em média 5 centavos em cada procedimento e ter um lucro de até 500%. Por exemplo, você pode cobrar até R$30 em um buço, sendo que você vai gastar apenas 5 minutos do seu dia. Bom, já sabemos que essa técnica é realmente incrível, então vamos aprendê-la para ganhar dinheiro ainda hoje? Para você se tornar uma especialista, precisa ir além do conhecimento da técnica. É necessário conhecer a pele também, porque você vai trabalhar diretamente nela. Então a pele é o maior órgão do nosso corpo e nela existem muitas funções importantíssimas. Uma delas é a proteção. Então, a nossa pele nos protege da entrada de micro-organismos e bactérias. Outra função é a termorregulação, que controla a nossa temperatura. Ou seja, quando você está com muito calor, você sua. Quando você está com frio, os seus pelos arrepiam para criar uma barreira e você começa a tremer para gerar um aquecimento interno. Existe uma outra função também, que é a excreção, que inclusive está interligada com a termorregulação, pois o suor é excretado pelas glândulas. Então nós temos glândulas sudoríparas, que são responsáveis pela excreção do suor, e temos glândulas sebáceas, que são responsáveis pela oleosidade da pele. Metabolização, que é responsável pela síntese de vitamina D e armazenamento energético. A pele é dividida em 3 camadas: epiderme, derme e hipoderme. Vamos conhecer cada uma delas. A epiderme é a camada mais superficial da nossa pele. Essa que a gente pode visualizar e tocar. Ela é composta principalmente por células queratinizadas que vão se renovando a cada 28 dias. Ou seja, a cada 28 dias trocamos de pele. Essa camada não é vascularizada, então se fizer um cortezinho e atingir somente ela, não vai sair sangue. E ela é nutrida através da derme. Agora a derme é a camada do meio, ela fica abaixo da epiderme. É onde encontra-se o pelo, os anexos como as glândulas e ela é totalmente vascularizada, então tem muitas veias nessa região. A derme é composta principalmente por fibras de colágeno e elastina, que são responsáveis pela firmeza e elasticidade da nossa pele. A epiderme é a última camada da nossa pele, conhecida também como camada subcutânea. Ela é composta por células adiposas. São células de gordura que têm como função proteger o nosso corpo, os nossos órgãos, contra choques e impactos fortes. Ela também faz a manutenção da temperatura do nosso corpo e o armazenamento de energia. Bom, vamos agora para a parte que mais interessa, ou melhor, a parte que mais incomoda e a gente quer te retirar todos, não é mesmo? O pelo, ele é um anexo da pele. Ele nasce de uma invaginação da epiderme até a derme mais profunda. Ou seja, a estrutura do pelo começa da epiderme e faz um buraquinho até lá na profundidade da nossa derme, onde é formado a estrutura para poder nascer o nosso pelo. Essa estrutura é conhecida como folículo pilosebáceo e a gente encontra em basicamente todo o corpo. Cada pessoa possui em média 5 milhões de pelo espalhados por basicamente todas as regiões.
Os únicos lugares que não tem são nas palmas das mãos, na planta do pé e na mucosa. Essa estrutura do pelo é composta sempre pela haste do pelo e por uma glândula sebácea. Daí o nome folículo pilosebáceo. Essa glândula ela é responsável pela parte de lubrificação do pelo. Além dessa estrutura, a gente acaba tendo também o aporte sanguíneo da região, também temos o músculo eretor. Então vamos falar agora do pelo, da haste em si. Ela é dividida em 3 partes. A cutícula, que é a parte mais externa, a parte mais superficial, e ela é composta principalmente de queratina, uma sobreposta à outra. O córtex, a gente pode falar que é o recheio do pelo. Ele que compõe a maior parte e é o responsável pela espessura do nosso pelo. Então, um pelo mais grosso acaba tendo mais córtex, um pelo mais fininho tem um pouquinho menos. Ele também é responsável pela cor do nosso pelo, porque é onde a gente encontra a melanina. E a terceira camada é a medula. Não se tem uma função ao certo, nunca se descobriu qual é a função, até porque alguns pelos têm essa estrutura e outros não. Então a gente não sabe exatamente a sua função, mas essas são as 3 camadas principais do nosso pelo. Nós temos 3 fases de crescimento do pelo: a fase anágena, catágena e telógena. Essas fases elas são cíclicas, ou seja, assim que termina a última já está começando a primeira novamente, para a gente sempre ter uma continuidade de crescimento do pelo. A primeira fase é a fase anágena, ou seja, a fase de nascimento do pelo. É quando ele começa a se estruturar, ele está preso ainda lá no nosso folículo pilosebáceo, ele está recebendo nutrientes ainda, ele está na fase de crescimento. Então, o tempo de duração dessa fase é o que vai determinar o comprimento do nosso pelo. A segunda fase é a fase catágena, ou a fase de repouso. A maior parte dos nossos pelos estão nesta fase, se encontram nessa fase. Ela já se desprendeu do nosso folículo pilosebáceo, então ela não está mais recebendo nenhum tipo de nutriente. Ela só fica ali paradinha, descansando, até por isso também é conhecida como fase de repouso. E depois disso, nós vamos para a fase telógena. É a fase onde o pelo já se solta, já se desprende. Quando o pelo já está saindo, ele está caindo, nessa fase telógena, é quando a gente passa a mão, por exemplo, na sobrancelha e já sente o pelo soltando. Ou passa a mão no cabelo e o cabelo solta sem você fazer esforço nenhum. Quando ele já está se soltando, lá no fundo do folículo pilosebáceo já está iniciando uma fase anágena novamente. Além disso, nós também possuímos 2 tipos de pelo. Os pelos terminais, que são esses pelos mais visíveis que a gente consegue ver, eles são mais grossos, mais profundos, e as lanugens, que é o que acaba às vezes incomodando esteticamente muitas pessoas. São os pelos que a gente encontra na face, que eles são bem fininhos, eles são bem superficiais e transparentes. A fase de crescimento desse pelo, ela costuma ser um pouco mais longa. Ela leva em torno de 3 meses para a gente ter desde a fase inicial até a fase final. Enquanto os pelos terminais, normalmente a fase de crescimento dele é em torno de 28 dias. Agora eu vou fazer uma pequena introdução sobre a técnica. A epilação egípcia, ou também conhecida como epilação com linha, ela é uma técnica popularmente utilizada no Oriente Médio e no Sul Asiático. Nós não sabemos exatamente onde essa técnica surgiu, mas ela se tornou bastante conhecida. No Brasil, essa técnica chegou há alguns anos e ela vem se tornando cada dia mais popular, principalmente por conseguir retirar os pelinhos mais fininhos e curtos e pelo seu acabamento perfeito. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens dessa técnica. Ela é minimamente agressiva. E o que isso quer dizer? Que não utilizamos nenhum tipo de agente químico. Então, existe uma possibilidade mínima de ter alguma reação alérgica. Não há quebras do pelo. Então, por conta do entrosamento da linha com os pelos, a gente consegue retirá-los pela raiz. Ela não causa manchas.
Então, diferente da cera, que causa um processo inflamatório na pele por conta da sua temperatura e por retirar a camada superficial da epiderme, a linha ela não tem esse processo, porque ela retira realmente só o pelo, então não tem risco de manchar a pele. Diminui a probabilidade de gerar foliculite, exatamente pelo fato de conseguirmos retirar o pelo da raiz. Então não sobra nenhum pelinho dentro da pele. Então o pelo ele acaba crescendo de maneira uniforme. E o método é 100% higiênico, porque a gente utiliza um material 100% descartável. Bom, agora que vocês já sabem tudo sobre a parte teórica, a parte prática, vamos falar um pouquinho sobre o atendimento? Hoje no mercado existem muitos profissionais da área, mas o que faz você ser diferente é o seu atendimento. Então é necessário que você tenha realmente um diferencial. E o que vai te diferenciar é a forma que você trata o seu cliente. Nós vamos dar algumas dicas de como vocês podem criar esse diferencial. O primeiro ponto é a recepção do cliente, porque a primeira impressão é a que fica, não é mesmo? Então, quando o cliente chega, o ideal é que você recepcione ele na porta, encaminhe-o até a cadeira de atendimento, ofereça uma água, um café, uma bolachinha, para deixá-lo o mais confortável possível no ambiente. Outro ponto importante é você conversar com o cliente, entender o que ele busca, porque isso acaba trazendo uma conexão. E outra dica bem legal é você trabalhar com um diferencial na finalização do procedimento. Então, é bacana que você trabalhe com uma alta frequência, que ela vai ajudar com o vermelhinho da pele, com produtos calmantes, faça uma massagem no seu cliente, porque com isso ele vai se sentir mais confortável e com certeza mais conectado a você. Esperamos que vocês tenham gostado desse conteúdo e qualquer dúvida estamos à disposição nas redes sociais da NYR Academy.